Olá, hoje eu falarei como exportar um orçamento feito dentro do sistema Inove Orçamentos para uma planilha em Excel. Então, dentro do orçamento, em relatórios, nós temos algumas opções. Então, planilha sintética simples, R01. Essa planilha vai te trazer uma cópia do seu orçamento. Vamos gerar esta planilha. Lembrando que as planilhas só podem ser exportadas em Excel. Podem ver que ele traz exatamente uma cópia do seu orçamento. Ele não abre as composições conforme está no seu orçamento. Depois nós temos a sintética com mão de obra, material e equipamento. Então ela vai trazer os insumos que sejam mão de obra, material e equipamento, e as composições ele vai trazer o valor de mão de obra, material e equipamento que tenham dentro dessa composição. Então vamos gerar este relatório. Vamos abri-lo. Então aqui nos insumos o cimento é o material. Aqui o pedreiro, mão de obra, e aqui nas composições ele vai trazer 1,25 é material, que tem dentro dessa composição é material, R$ 5,81 tem de equipamento dentro desta composição e R$ 16,33 tem de mão de obra dentro desta composição. E o percentual do item que nós temos aqui no final da planilha é o percentual do item sobre o total do orçamento. Depois nós temos o relatório com mão de obra e material. E neste relatório vai me trazer os itens com seus valores de material e mão de obra. Depois nós temos o relatório R03, que é somente de mão de obra. Vamos abri-lo. E aqui neste relatório, ele vai trazer todos os itens do seu orçamento e vai me mostrar os insumos e as composições que tenham mão de obra dentro. Então, por exemplo, aqui ele traz os valores e traz o percentual de mão de obra que tem dentro deste item. E aqui no final da minha planilha, eu tenho o valor de mão de obra dentro do meu orçamento. Então, de R$ 38.323,53, R$ 23.339,82 é de mão de obra. Então, agora vamos para os relatórios analíticos. Eu trouxe um orçamento menor para facilitar a visualização. Então, vamos aqui em relatório analítico de custo unitário de serviços. Vamos abrir. Então, este relatório ele vai me trazer apenas as composições do meu orçamento. Ele não traz os insumos. Podemos ver aqui que nós temos as 3 composições que eu tenho aqui dentro do meu orçamento. O meu insumo, ele não traz no relatório. Ele traz os insumos que eu tenho dentro da composição e as suas composições auxiliares e os seus custos unitários. Muito bem, vamos aplicar aqui um BDI. Aplicado o BDI, vamos para o segundo relatório analítico, que é o analítico com preço unitário com BDI. Vamos abri-lo. Este relatório vai me trazer todas as composições que eu tenho dentro do meu orçamento. Então, primeiro vem as composições principais e depois vem as composições auxiliares e as auxiliares das auxiliares. Então, ela vem aqui para baixo em ordem alfabética. E aqui ela vem em quantidade 1. Ela não condiz com o coeficiente que ela está dentro da composição principal, pois ela é apenas um referencial. Ela é um demonstrativo de todas as composições que eu tenho dentro do meu orçamento. E neste relatório, ele vem com o preço com BDI. Depois nós temos o relatório, o mesmo relatório que é sem BDI. Então, este é com BDI, ele não traz o valor sem BDI, somente com BDI. E o outro relatório é sem BDI. Então, vamos para o orçamento. Vou mostrar para vocês. Este é o mesmo relatório, só que ele é sem BDI. Então, se eu tirar
o meu BDI, aplicar novamente, eu venho aqui em relatório, analítico sem BDI, e aqui ele vai me trazer da mesma forma o relatório, só que sem o BDI. Então aqui são valores sem BDI. O relatório analítico com leis sociais. Vamos abri-lo. Lembrando que as leis sociais, elas vêm embutidas dos bancos, então não tem como alterar. Então esse relatório ele vai me mostrar mão de obra sem leis sociais. Aqui no caso eu tenho mão de obra R$ 11,55. Aqui totalizando em R$ 11,67. Então eu tenho mais algum item que é mão de obra. Aqui eu tenho uma composição 95.312. Então vou buscar o item aqui nas minhas composições. 95.312. Vamos abri-la. E podemos ver que temos um insumo de mão de obra no valor de 12 centavos. Então, aqui na minha planilha 11,55 mais 12 centavos, fecha 11,67. Aqui neste item é o horista, a mão de obra, então vamos ali no nosso orçamento atual e vamos ver que era o SINAP, encargos sociais. SINAP aqui está como Bahia, então o horista aqui está com 114,02%. Então esse é o percentual de encargos sociais. Então esse relatório ele vai me mostrar a mão de obra sem as leis sociais, o valor das leis sociais, que é em cima daquele 114,02, e mão de obra com leis sociais. Então é uma somatória. Então aqui ela traz o valor que eu tenho de mão de obra com leis sociais aqui neste item. Assim também como em todas as minhas composições, ela traz apenas as composições e as composições auxiliares. Inclusive as composições que não tenham encargos sociais e as auxiliares, elas vêm em quantidade 1 e em ordem alfabética. Depois nós temos o agrupado sem BDI. Este relatório vai me trazer todos os itens que eu tenho, insumos e composições. Então, ele vai trazer aberto a minha composição com as composições auxiliares que tem dentro dela e os insumos também. Depois nós temos o agrupado com o BDI, que eu tenho BDI. Da mesma forma, ele vai me trazer, conforme eu tenho no meu orçamento, todas as minhas composições principais e os meus insumos. E aqui na soma eu tenho o valor sem BDI, o valor do BDI e o total com o BDI. Temos o analítico agrupado descontinuado. Este relatório é da época que nós só tínhamos a base SINAP e o banco próprio. Então, se você tiver no seu orçamento outros bancos, o ideal é você usar estes dois. Temos um relatório também que é antigo. Então, para este, nós temos agora a lista de insumos. A lista de insumos. Vamos gerar. Então, aqui ela vai me trazer todos os insumos que eu tenho dentro do meu orçamento. Isso em ordem alfabética. Então, todos os insumos que eu tenho no meu orçamento estão aqui nesta lista de insumos. E caso eu tenha aplicado BDI, ele vai me trazer os valores com BDI. Aqui eu não tenho BDI aplicado, então ele traz sem o BDI. Temos a lista de insumos por tipo de insumo. Então, aqui você vai selecionar qual tipo de insumo que você deseja ver no seu relatório. Então, vamos de mão de obra. Esse relatório, ele traz todos os insumos que são apenas de mão de obra. Todos de mão de obra. Nós temos o relatório da curva ABC. Nós temos o vídeo número 12 que explica certinho como gerar a curva ABC. Temos o relatório memória de cálculo. Então, quando você vai buscar um item
Na hora que você vai adicioná-lo ao seu orçamento, você tem a opção de colocar algo aqui na memória de cálculo. Por exemplo, eu vou colocar 24 tábuas. Então, confirmar. Vou lá no meu orçamento atual. Eu tenho este item que eu acabei de adicionar, então agora eu venho aqui no relatório, memória de cálculo, e vamos gerar esse relatório. Então, este relatório vai trazer todos os itens que eu tenho dentro do meu orçamento, e caso eu tenha informado algo na memória de cálculo, ele vai mostrar neste relatório. Ele é apenas visual, você não consegue fazer cálculos dentro da memória de cálculo. Obrigado e até o próximo vídeo.